O filme Minecraft agradou muitos fãs do jogo. Mesmo assim, a produção tem alguns erros, tanto de continuidade, de CGI e furos de roteiro, quanto coisas que não são nada fiéis aos jogos. Eu sou Steve. Será que você conseguiu notar todos os erros presentes na adaptação live action desse filme? Que é isso? Que a produção é cheia de referências aos jogos, a gente sabe. O problema é que quando rola essa tentativa de agradar os fãs, no final das contas, algumas vezes não faz o menor sentido. E é isso que acontece no final da história. Quando duas pessoas aparecem jogando Minecraft, elas estão em uma máquina de fliperama, na loja de videogames do Garrett. É muito legal ver o jogo de verdade aparecendo aqui. Só que na vida real é impossível fazer Minecraft rodar em uma máquina de fliperama. Dá pra jogar em quase todos os outros dispositivos que rodam games, como PCs, consoles, celulares e tablets. Mas nunca em um arcade. Seria muito difícil adaptar o jogo para funcionar em um. Por muitos motivos, além da questão óbvia da máquina precisar suportar o jogo. Sendo que Mine é bem pesado, seria necessário adaptar o game para funcionar com os poucos botões dessa plataforma. E o sentido só diminui quando a gente percebe que na cena ele tá no modo de multiplayer local, duas pessoas jogando com somente uma alavanca e alguns botões, sendo que Minecraft exige duas alavancas, uma para mover o personagem e outra para rotacionar a câmera. Isso só faz sentido se nesse porte a movimentação do jogador ou a rotação da câmera for controlada através de somente um botão, o que com certeza deixaria a experiência bem mais travada. Bizarro, né? Mas esse é só o primeiro dos 10 erros que você não notou em um filme Minecraft. Tá começando mais um Team Videos! Uma das maiores críticas que a produção sofreu desde o primeiro trailer foi pela decisão de misturar atores reais com cenários e personagens em CGI, em vez de fazer tudo ser uma animação. Uns acharam uma mistura de live action com animação muito esquisita, enquanto outros se acostumaram com a ideia e até gostaram do resultado. Apesar do visual ter agradado muita gente após o lançamento, quem não gostou estava certo de algo. O CGI não é totalmente perfeito. Quando os personagens principais param no mundo superior, a gente pode ver os resquícios da tela verde no cabelo da Natalie. Alguns acham que esse erro é na verdade a luz do portal azul que está atrás dela. Só que se prestar atenção, vai perceber que ele tem um tom de verde bem mais forte em comparação com a energia do portal que é azul. O mais provável é que a galera dos efeitos especiais não tenha recortado direito a tela verde nessa cena. Não que isso seja motivo para o filme ser considerado ruim. Sinceramente, quem vai ter a experiência estragada por um errinho bobo desses? Agora vamos falar de um baita furo de roteiro relacionado aos chungos. O General Piglin, que Malgosh enviou para caçar o Steve e seus companheiros. Ele é um dos personagens mais engraçados da produção. O que é irônico, porque ele também é um general implacável. Mas até aí tudo bem. A coisa começa a ficar de fato estranha quando a gente descobre que ele é um antigo parceiro do Steve. Os dois tinham se aventurado juntos no passado, tanto que ele já visitou a loja de galinhas do Steve e sabe a sua música tema de cor, o que significa que ele já tinha visitado a vila onde a loja fica em algum momento. Só que isso não faz muito sentido, porque o Steve nunca tinha ido até o Nether antes do início do filme, e nessa única vez que ele visitou essa dimensão, ele acabou se tornando prisioneiro da Malgosha. Então como ele já conhecia esse personagem? O filme tá querendo dizer que o general tinha vindo até o mundo superior por conta própria e teve tempo de se tornar um grande amigo do Steve, mesmo precisando tomar fungos do Nether para não virar um zumbi enquanto estiver fora do mundo inferior? E olha que o Nether muito provavelmente tá com uma escassez de fungos, já que o exército dos chungos precisou dividir entre si uma quantidade minúscula antes de ir atrás do Steve. Outro furo sobre a vida do protagonista envolve as Elytras, que ele utiliza para fugir do exército de Piglins, junto do Henry e do Garrett. Isso porque teoricamente ele não deveria ter conseguido obtê-las. No game Minecraft, as Elytras são obtidas no The End, uma dimensão alternativa, onde fica o vilão do jogo, o Ender Dragon. Você pode imaginar que isso simplesmente significa que o Steve do longa já foi até essa dimensão e zerou o jogo, mas é bem difícil que isso tenha acontecido por um motivo. A única forma de adquirir acesso a um portal que leva ao The End é obtendo
8 olhos do Ender, sendo que esse item só pode ser feito ao unir uma pérola do Ender com um pó de Blaze. Esse último só pode ser encontrado no Nether. E adivinha? Como falamos anteriormente, o Steve só visitou o Nether uma vez e só saiu de lá quando os outros protagonistas chegaram no universo de Minecraft. É impossível ele ter feito todo o processo para obter Elytras nesse meio tempo, ainda mais porque elas já estavam guardadas em um baú do mundo superior. Como ele obteve essas asas? Inclusive, se você quer ver o Steve e seus amigos visitando The End em uma sequência, comenta aqui embaixo #End. Uma coisa que o filme não respondeu é se, assim como nos jogos, os personagens têm um inventário onde podem guardar centenas de blocos e itens diferentes. É deixado a entender que sim, porque o Steve carrega muitos com ele, que jamais caberiam nos seus bolsos, e chegou a sacar um balde de água do nada. Isso nos deixa com muitos questionamentos. Na perspectiva do Steve, ele enxerga uma interface de inventário igual à do jogo, ou ele simplesmente sabe o que está guardado lá dentro? E além disso, os outros personagens também possuem seus próprios inventários, e isso é o esperado, já que todos os jogadores de Minecraft podem armazenar seus itens da mesma forma que o Steve. Sendo assim, não é estranho que ninguém tenha comentado sobre isso durante todo o filme. Pode até ter sido para não deixar a história enrolada ou confusa para quem não joga Mine, só que isso causou um furo de roteiro bem engraçado. Se Henry tivesse guardado o Orbe da Dominância em seu inventário, o artefato nunca teria sido roubado pela Malgocha. O Steve deveria saber disso. Ele poderia ter avisado sobre o perigo de andar por aí com uma relíquia dessas dentro do casaco, e então aconselhar o Henry a guardá-la no inventário. E essa seria a desculpa perfeita para explicar como exatamente essa mecânica do jogo funciona na adaptação. A cena em que Steve leva os personagens principais a uma vila é muito legal, porque aparecem vários tipos de aldeões diferentes tirados diretamente do jogo. Só que a produção acabou exagerando um pouco e colocou um que não deveria estar ali. Isso porque no universo de Minecraft existem tipos de vilas diferentes para cada bioma. Vilas de florestas, desertos e até mesmo de regiões frias, onde os aldeões vestem casacos brancos. E é alguém desse bioma que a gente vê no meio da multidão, muito distante de onde deveria estar. É simplesmente sem sentido ele morar em uma vila de um bioma tão diferente. A única coisa que explica o erro é ele ser de uma vila que fica em um bioma gelado e ter visitado essa outra aldeia para fazer negócios, ou visitar um parente. Mas sejamos sinceros, será que a equipe de produção de fato pensou nessa desculpa? Ou só colocaram ali sem pensar muito no assunto para preencher o cenário? A segunda opção parece mais provável, ainda mais porque os aldeões não costumam viajar até outros biomas. Outra cena bem divertida é quando o Steve explica ao Henry e ao Garrett como criar itens através da bancada de trabalho. Mas é aqui que mora mais um furo de roteiro. No jogo, a bancada não é a única forma possível que existe para forjar itens. A interface do inventário também tem a mesma utilidade, embora seja bem mais limitada. Ela só pode ser usada para criar itens básicos, como por exemplo a própria bancada de trabalho. Só que no filme nunca é citado que os personagens podem fazer algo do tipo, e nem se existe outra forma mais simples de forjar objetos. Sendo assim, como Steve fez sua primeira bancada de trabalho para começo de conversa? Ou será que ele não conseguiu fazer nada até chegar a uma vila e encontrar uma bancada pronta? Mas os aldeões precisam ter construído uma primeira bancada também, não é? Nossa, quanto mais a gente pensa, mais sem sentido fica. O Garrett com certeza foi um dos personagens que mais esteve presente nas cenas cômicas do filme, não só pela sua personalidade, mas porque ele também levou várias surras bem engraçadas. Mas aí que mora uma questão que talvez seja um furo de roteiro. Como ele saiu vivo e bem depois de levar tanta porrada? Ele foi explodido por um creeper, levou uma surra do General Chungus, foi acertado por várias armadilhas e uma delas até o arremessou longe, além de ter levado um sacode nada bonito de um bebê zumbi. Qualquer ser humano teria quebrado vários ossos no lugar dele, ou até mesmo morrido, e em nenhum momento o vimos utilizar uma poção de cura ou comer uma maçã dourada, que isso só pode significar duas coisas: ou ele é secretamente imortal, ou isso é mais um furo de roteiro. E se você gosta dos nossos vídeos, isso também só pode significar uma coisa: que você deve se inscrever no canal para sempre receber os nossos conteúdos incríveis. Você pode dizer o que quiser da Malgocha, mas ela é uma vilã que combina bastante com Minecraft.
uma feiticeira que odeia a criatividade e só quer saber de ouro, em um filme que valoriza a criatividade mais do que qualquer coisa, só que tem algo difícil de ignorar. É dito que no passado ela era uma piglin comum que desejava ser uma dançarina até ser vaiada durante um concurso de dança no Nether, o que a levou a odiar todas as formas de criatividade existentes. Mas se ela era só uma piglin comum que precisava trabalhar para obter ouro igual a todos os outros, como ela se tornou uma feiticeira poderosa e líder dos piglins? Isso não parece fazer muito sentido, a menos que seja explicado na sequência de Mine que já está sendo planejada. Se bem que é melhor a gente não botar muita fé de que vão tocar nesse assunto. Não só o fato do Steve ter elytras é um furo de roteiro gigantesco, mas o próprio funcionamento delas é meio infiel em relação ao jogo. As asas originalmente são só capazes de planar e rapidamente perdem altura até caírem. No longa não dá pra ter certeza se elas só planam ou de fato voam, porque o Henry ganha muita altura quando ativa sua elytra, e tanto ele quanto Garrett conseguem voar por muito tempo sem a necessidade de utilizar fogos de artifício para pegar impulso, algo que o Henry chega a fazer, só que mais para ficar rápido do que por necessidade. As elytras do filme podem sim ainda serem planadores, mas elas definitivamente são mais eficazes que as do game, o que na verdade é bem legal. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!